Série Resposta de uma Oração. O testemunho que eu vou contar diz respeito a vendas espirituais que muitas vezes oculta situações e até objetos que, por mais que olhamos, não conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos. E a questão é tão séria que muitos cristãos são sorrateiramente enganados e seduzidos pelas imagens e esculturas, principalmente aqui na Europa. Mas ainda bem que existe um Deus que está atento e na palavra dele diz: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Tudo começou quando eu estava em uma guerra espiritual por causa de objetos estranhos na casa de uma amiga. Indignada com aquela poluição visual de estátuas, comecei uma campanha de jejum e oração pela madrugada. Eu orava com muita fúria e indignação, pedindo ao Senhor que, se existisse um demônio escondido nesses objetos, que ele fosse desocultado e que ele tivesse misericórdia de nós, tirando toda a cegueira a respeito dos objetos que trazem maldição para as nossas vidas e lares. E durante essa batalha espiritual, eu sonhei com um lugar com muitas mesas e em cima de uma delas tinha arranjos floridos com um enorme Deuteronômio 12, bem grande, tudo nas cores azul claro. Quando amanheceu, fui ler o que estava escrito em Deuteronômio 12, e os versículos que me chamaram a atenção foram o 3 e o 30. Despedacem os ídolos dos seus deuses e elimine o nome deles daqueles lugares. E depois que eles forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem os seus deuses, faremos o mesmo. Depois desses 3 dias orando de madrugada, eu senti a curiosidade de olhar dentro de um armário de vidro que estava no canto da parede, e aparentemente não existia nada dentro, exceto um antigo quadro de madeira com um elefante esculpido. O elefante é muito adorado como um deus pelos asiáticos. Então, tome muito cuidado ao levar um elefante para sua casa, sem saber a sua origem ou com que objetivo ele foi confeccionado. O melhor é não ter. O final de semana chegou e eu estava na igreja depois do culto, sentada numa mesa em comunhão com os irmãos. Meu braço estava em cima da mesa, completamente imóvel, e de repente a pulseira que eu estava se espatifou, espalhando as pedras por todo o chão. A única coisa que eu pensei foi: a liga está muito velha, porque essa pulseira é bem antiga, comprada há muitos anos em uma época em que eu não era cristã. Eu ainda tinha algumas dessas semi-bijuterias comigo, apesar de muito raramente usá-las, pois já não sinto desejo nem necessidade de usar os enfeites. Então eu juntei as pedras com tudo que caiu e coloquei dentro de um saquinho para consertar depois. Passou-se um mês desse episódio e agora eu estava orando novamente de madrugada por causa de um outro objeto que me causava arrepios toda vez que eu entrava no lugar em que ele estava. E pelo fato deste ambiente agora também me pertencer, eu clamei ardentemente a Deus para tal objeto ser retirado dali o mais rápido possível. Então, numa dessas noites em que a batalha estava travada, eu simplesmente parei de orar e fui mexer na caixa onde estavam as minhas bijuterias. Foi uma experiência que até eu fiquei sem entender, porque parecia que os meus olhos já sabiam o que estava à procura. E quando peguei o saquinho com a pulseira arrebentada nas minhas mãos, meus olhos se fixaram diretamente em algo que me impressionou. Por quê? Pelo fato dele estar comigo há mais de 8 anos sem eu perceber o que ele significava. Eu fiquei olhando sem acreditar. Como assim? Que diabos esse santo está fazendo aqui? Eu fiquei indignada com o fato de todos esses anos
não ter enxergado que naquela pulseira tinha um santo pendurado, nem mesmo no dia em que ela estourou na mesa da igreja. Há alguns anos atrás, assim que conheci o Evangelho que liberta, por causa da orientação da Bíblia, fiz uma minuciosa caça a todas as medalhas e imagens que me pertenciam, mas pelo visto algumas se camuflaram. No outro dia, maravilhada com a resposta de Deus ao meu clamor, enviei um pequeno vídeo a algumas pessoas da minha família no Brasil testemunhando o que tinha acontecido. E a minha tia respondeu ao meu vídeo dizendo: ontem à noite eu estava no culto e o pastor veio me dizer que uma pessoa da minha família carregava imagens de outros deuses e isso estava trazendo maldições para ela. Eu fiquei de boca aberta. Enquanto eu estava em uma luta espiritual aqui, para desocultar inimigos escondidos através de brechas espirituais, na mesma noite, Deus revela a situação para que não ficasse só no meu achismo. Isso significa que descobrir aquela medalha foi uma importante libertação para a minha vida espiritual. E para não ficar só nas minhas palavras, em Josué 7:13, Deus diz ao povo que estava perdendo batalhas por causa de objetos escondidos no meio deles. E está escrito assim: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Antes de todas essas coisas acontecerem, Deus mostrou os bastidores desta guerra espiritual, quando me levou a meditar profundamente nos livros que mencionei no vídeo anterior. E o mais interessante é que, enquanto eu orava para ajudar outras pessoas, Deus entrou na minha própria causa, onde havia uma venda ocultada, e me libertou de continuar com objetos que provoca a ira de Deus contra a humanidade, descrito em Romanos 1.